Graças, paz, igreja. Aqui, né? Mais uma noite para fazer esse estudo bíblico aí do livro de Oséias, exposição ao livro de Oséias. Isso mesmo. E hoje a gente vai, né, pro capítulo 5. Quem está acompanhando já sabe, né? Capítulo 5, Bíblia na mão, caneta, papel se quiser, para fazer algumas anotações. Se você quiser, né? Faz o teu complemento ali, tua pergunta, tua dúvida. Nos ajudar. Então, vamos nos achegar, né? Não fisicamente, mas espiritualmente, né? Nós aqui, você aí no seu lar, no seu tablet, no seu smartphone, notebook, né? Então, em qualquer... O importante é que você esteja em espírito e em verdade, né? Como a gente sempre traz aqui, né? Trazemos esse capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? E expondo, lendo, expondo e aplicando, que isso é o importante. Infelizmente, igrejas comprometidas com isso, geralmente comprometida em pregar a teologia da prosperidade, né? A doutrina da confissão positiva, né? Aquelas pregações de você pode, você aquilo outro, né? Sempre você, né? Aquelas pregações, né? Já como a gente pode dizer, onde o homem é o centro, né? Sim. Teocêntrica, né? E isso é onde, né? Antropocêntrica. É. Isso mesmo. A pregação devia ser teocêntrica, né? É para ser teocêntrica, né? Mas hoje em dia, infelizmente, mudaram, como o Paulo fala em Romanos, né? Mudaram a glória de Deus, né? Inverteram a glória. Então, adorar ao Criador para adorar a criatura. Pastores e líderes que são verdadeiros bajuladores. Essa é a verdade. Por quê? O bajular aqui, o irmãozinho, porque tem um poder aquisitivo melhor. O dízimo, a oferta dele é melhor do que aquele daqui. Então se torna de bajulador. Muitas vezes dá carne para a pessoa não tem condições nenhuma, né? Espiritualmente, nenhuma, né? E porque a pessoa, né, ajuda muito na obra da igreja, né? Financia muitas obras da igreja. Então isso aqui pode ficar junto comigo. Infelizmente é isso que a gente mais vê. Mas vamos pregando, pregando a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. Aí, né, cada um, se eles quiser continuar, como diz o apóstolo Pedro, né? Aquele que está pecando, né, continue pecando. E nós que somos santos, separados, então temos que continuar nos santificando. É o que diz a palavra de Deus para a gente. Amém? Então vamos orar, vou pedir, né, ao nosso irmão Jades, e depois a gente vai adentrar no capítulo 5. Amém, né? Eu queria só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui e estar aprendendo, né, mais da palavra de Deus. E só um comentáriozinho, eu queria que os irmãos, se pudessem, né, dizer como é que está o som aí, como é que está a imagem, né, a qualidade se melhorou. Microfone novo, né, Jadson? Microfone novo. Estreia, né? Estreia hoje aqui, pra gente aqui. Para melhorar, né, a nossa qualidade aqui, para que os irmãos possam compreender melhor. E a cada dia mais a gente vai crescendo, né? Dando graças a Deus por isso. Oremos, né? Senhor, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais esse estudo, né, que vai começar. Ilumina, Senhor, a mente do nosso presbítero Anderson, para que ele possa ver, Senhor, trazer essa palavra que entre nos nossos corações, que traga entendimento para os nossos dias atuais, né? Estamos passando por essa difícil pandemia, Senhor. Nos protege, nos lava com Teu sangue, Senhor Jesus, e desde já te agradecemos também pelos alimentos que o Senhor tem nos oferecido. Amém. Também oramos também para aquelas pessoas que perderam os parentes, Senhor, que estão sofrendo também no leito dos hospitais. Senhor, guarda, cobre com a Tua mão, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, nesse Brasil
nesse mundo. Em nome de Oremos Jesus. para que a sua vontade seja feita. Nos proteger a cada dia e nos dê a oportunidade, Senhor, que te pedimos para que isso passe, mas que seja feita conforme o Senhor queira. Né? A gente ora pedindo para que a gente possa ter comunhão novamente, né? Amém. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? A nossa irmã Rosicleide, né? Já está aí, né? Nos contemplando como sempre, né? Os irmãos vão entrando aí, né? E nós vamos aqui convidando, né? Compartilhando com as pessoas, né? A nossa live, né? Que você possa, em nome de Jesus, né? Estar aí, né? Cooperando com a obra do Senhor, né? Compartilhando, né? Para que nós possamos divulgar cada vez mais a palavra de Deus a toda criatura. Amém? Amém. E queria, né, a gente, depois, no final, o pastor fazer a oração final, orar em especial pela família do pastor Saulo Cruz, né, que faleceu, né, motivado pelo Covid-19, que o Senhor possa consolar a família, né, porque, infelizmente, né, a dor a gente, né, ninguém quer perder, essa é a verdade do ser humano, principalmente, né, uma pessoa próxima seu, né, um pai, um marido, um filho, né, primo, é muito difícil. Então, que as pessoas possam consolar essa família, né, que está passando por um período tão difícil. Amém? Então, vamos lá, entrar no capítulo 5. Mais na frente vocês vão ver que tem outras estreias também aqui, na quarta-feira, né? Nosso seminarista Jadson vai estar trazendo aqui, vai estar junto conosco e ele vai estar aqui de frente, num lugar onde geralmente fica eu e o pastor. É ele que vai estar aqui trazendo um estudo, né, do livro de Oséias. Então, Brevemente. breve, né? Não é tão distante, não. Está quase. Digamos que faltam uns capítulos só para ele chegar. Como dizia o meu filho Samuel, quando era pequeno, chegar a vez dele. Então, é bom porque a gente viu o crescimento, né? Isso é de suma importância, porque hoje em dia, né, as pessoas estão muitas vezes, você vê amigos para beber, né? Amigos para farrar, mas um amigo para trazer, né, você para ouvir a palavra de Deus, para aprender, né, é difícil. E graças a Deus ele está aqui, né, junto conosco e vem crescendo muito. O Senhor tem honrado e eu sei que vai ser uma bênção no dia que ele estiver aqui. Amém, igreja? Então vamos entrar no capítulo 5. Você está com sua Bíblia aberta? Não note se eu tiver com, às vezes, o lábio meio assim, porque o negócio está frio aqui, né? Está frio. Eu esqueci o terno hoje, né? O paletó do poder. O frio está pegando. Mas vamos lá. Capítulo 5. Oséias, capítulo 5. Vamos ler, né, como a gente sempre faz, verso por verso. Ouve, pois, isto, ó sacerdotes. Escutai bem, ó casa de Israel, e dai atenção, ó família real e a sua corte, porquanto esse juízo é contra vós outros, visto que vos tornasse uma armadilha para Mispa e uma rede de caça estendida sobre o monte Tabor. Tabor não é, Tabor mesmo. Então, aqui, né, novamente a gente vê Deus aqui trazendo juízo sobre a nação, né, de Israel, ou o Reino do Norte, né, naquela divisão que a gente já falou há 4 capítulos atrás, lá no primeiro capítulo. E aqui entra digamos assim, né, um novo grupo. Deus já tinha falado, né, trazendo juízo contra o povo, sacerdotes, né, e os profetas, e agora
Deus aqui traz o seu juízo, né, para a casa de Israel, para, né, a realeza, para os príncipes, né, e acho que estava pensando que iam estar fora disso aí. Só que eles eram dos principais, né, era o que estava realmente um dos principais que estava mais pecando. Era a casa dos nobres, né, eram, né, os príncipes lá, a família real, estava levando Israel a se aprofundar mais e mais na corrupção, na violência, né, na prostituição, seja ela literal, também espiritual. Então, isso tudo também, os líderes lá, o rei, né, os príncipes lá de Israel, do Reino do Norte, tinha muito a ver com isso. É aqui que Deus está falando, né? Ouve o sacerdote, novamente os sacerdotes, né? Escutai bem o caso de Israel, né? O caso de Israel, ele fala do povo e dá atenção à família real, né? Porquanto este juízo é contra vós outros. Então, você vê que agora, né, esse novo grupo aí, digamos assim, é apresentado, né, para o juízo de Deus, porque Deus trouxe justiça sobre toda Israel. E claro que existia uma cabeça. Israel não estava pecando porque era o povo que queria pecar, mas alguém levou o povo a pecar. E esse alguém começou ali, né, lá atrás com o rei Jeroboão. E quando ele fala aqui, né, sobre essas armadilhas, né, visto que se tornasse uma armadilha para Mispa, né, não entenda que aqui é a forma figurativa, que não é uma armadilha tipo ficar atrás escondido, né, para pegar tal coisa, não. É uma armadilha aqui, como a gente já falou atrás, sobre, né, os templos pagãos que o rei Jeroboão construiu, tanto aqui como Mispa, como aqui sobre o Monte Tabor, né? Então eram templos pagãos, eram templos onde, né, havia aquele secretismo religioso, onde Deus era adorado, né, mas por meio de outras coisas, por meio de bezerro de ouro, por meio de sacerdotisas, por meio de vários, né, outros ritos que existiam ali. Então a armadilha era essa que Deus estava falando. Vocês se tornaram uma armadilha, porque, né, como eu já expliquei, o rei Jeroboão, quando houve aquela cisão do rei do sul e do norte, ele, com medo de perder o povo, né, de perder ali, que o povo estava indo ainda ir para Jerusalém, que ficou, né, sobre Judá, sobre o rei do sul, né? Então, ele, com medo, o que ele fez? Ele construiu um templo, né? E botou ali 2 bezerros de ouro, para que o povo pudesse adorar a Deus através do bezerro de ouro. Só que a gente sabe que só existia um intercessor, né? É Jesus Cristo. Hoje, naquela época, naquela época não tinha. Deus que queria ser adorado. Ele não, olha, o povo já sabia muito bem, porque lá desde o Êxodo, que Deus já tinha dito já, que não queria que seu povo adorasse, né? Um dos mandamentos é esse, né? Só teu Deus, né, prestarás culto, né? Eu acredito que é o primeiro mandamento, não, o segundo mandamento, né? O segundo mandamento, eu acredito. Isso. É o segundo mandamento, né? Então, só o seu Deus prestará culto. Então, o que é que o Jeroboão fez para que o povo não fosse para Jerusalém, né, que ficava no Reino do Sul? Construiu um templo, então, e esse templo mais na frente se tornou como uma armadilha, né? E segundo os estudiosos, né, esse período aqui foi no tempo do rei Peca, né? E que começou que veio esse juízo lá no começo do reinado do rei Peca, né? Então Deus traz juízo contra, né, o sacerdote, contra o povo e contra, né, a família real, né? Olha, vocês se tornaram uma armadilha, né? Esses templos que vocês construíram aí, né, se tornaram uma armadilha. Então o povo que estava indo para Jerusalém foi seduzido a ficar ali, né, a adorar a Deus daquela forma. Claro que, então o povo era inocente, assim, não, trazendo juízo sobre a casa de Israel. Quando ele fala casa de Israel, entenda como povo. Entenda como povo, né? Então o povo não era inocente, o povo foi porque queria, né? Mas claro que é aquela história, o líder ele sempre é mais cobrado, a quem mais se dá, mais se é cobrado.
Então é por isso que Deus aqui dá ênfase aos sacerdotes, que o pastor trouxe aqui semana passada, né, que estava negligenciando o ensinamento da palavra, e aos profetas. E, né, a autoridade religiosa, né, civil, que era a casa, que era a família dos nobres, a realeza, que também estava simplesmente só olhando para um olhar material. E segundo, né, os estudiosos, esse tempo foi um período que houve muito crescimento materialmente falando no Reino do Norte. Então se está crescendo, é o famoso ditado, e tem que se ganha, se mexe? Não. Então eles não, vamos continuar. Está crescendo, só que é um crescimento, né, sem Deus. E o crescimento sem Deus é apenas aquele inflável, inchado, né? É como se fosse uma luxação. Depois de um tempo ele vai, mas quando realmente Deus está ali, quando Deus abençoa, a bênção ela acompanha, né? A minha bênção te seguirá. Mas quando Deus não está, a pessoa até materialmente não pode crescer, né? Como eles cresceram materialmente, né? Do trabalho deles ali, trabalhando, aquela coisa toda. Só que o juízo estava chegando sobre o Reino do Norte, né? Então a Síria aí estava já no encalço já dele lá. E desde o capítulo 1 até agora Deus está falando, né? E o povo era ruim, né? Porque o povo, Deus falou o que ia acontecer, e Deus novamente no capítulo 6, né? Como a gente estava conversando até com, né, já se conversando comigo, que praticamente é um repeteco de todos os capítulos, né? Algumas partes. E você vê o amor de Deus, Deus sempre, né? Vou trazer juízo, vou fazer isso. E o povo não, sem se arrepender, e o povo duro servir, né? Quando não endureçais, né, os vossos corações, mas eles não atentaram. Então, Deus aqui agora, né, foi direto contra também a família real, né? Falando que os templos que eles tinham construído eram armadilha, né, para o povo. Verso 2: eis que os rebeldes mergulham na corrupção e violência, mas eu castigarei todos eles, né? Então o negócio estava complicado, igreja, estava complicado no Reino do Norte, muito mesmo. Lá estava a corrupção, a violência tinha tomado realmente conta. Havia até crime, né, segundo os estudiosos, os crimes de sangue, e isso, né, em Israel era uma coisa, desde lá da lei mosaica, era um negócio que era muito difícil você ver alguém, né, matar o outro, né, é muito difícil mesmo isso aí. Então o negócio estava tão afundado na corrupção, estava tão afundado nos pecados, que ele estava aí, meu amigo. Era os crimes de sangue, havia abusos sociais, né, e religiosos, né. Então, que abusos sociais é isso? Era aumentar imposto, né? Era simplesmente eu quero essa tua terra aqui, ia lá, né? A realeza ia lá e queria aquela terra, pegava aquela terra, né? Mais ou menos como aconteceu lá ali com, né, o próprio rei Acabe, né? Aquela vida de Nabote, né? Que ele, né, ficou doente porque o Nabote não quis vender para ele. A esposa, né? Aquela, né? A Jezabel foi lá e mandou matar o Nabote para poder o seu marido, né, o rei Acabe, enfim, desfrutar. Então é o que estava acontecendo, né? Porque o rei Acabe fazia parte do Reino do Norte, foi um dos reis do Reino do Norte. Então estava tudo nesse caminho aqui. Então estava acontecendo isso, abusos sociais, aumento de imposto sem motivo nenhum, né? Estava aquela bagunça toda, crimes acontecendo de sangue acontecendo por nada, coisa que não se acontecia, né? Mas no final do verso 2 Deus fala: mas eu castigarei todos eles. Então você veja que, note que Deus sempre fala: vou castigar, vou fazer, vai ser assim. Mas o povo estava tão afundado, a gente vai ler mais na frente, no verso 4 especificamente, que eles tinham perdido a sua identidade como filhos de Deus. O pecado estava tão grande, o negócio estava tão bom,
que juntava muito mais aí para se arrepender. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que tá que nem o povo, né, do Rio do Norte, fundado no pecado. Né? Tem aqui uma pergunta do irmão Romero Marques, né? Meu amigo aí, Romero, grande abraço. Né? A irmã Silvana também está com a gente, né? Irmão Jonathan também está com a gente. Né? E o nosso irmão Romero, ele faz aqui um questionamento, ele coloca aqui: mesmo sendo nessas condições, quando Jesus verteu seu sangue no Gólgota, esse povo que serviu a outros deuses tiveram outra chance? Pois, segundo as Escrituras, ele foi no inferno e salvou os que estavam no cativeiro. Se meus irmãos puderem trazer uma explicação sobre esse tema, seria importante. Isso aí a gente já falou no livro de Pedro. Isso era o livro de Pedro. Acho que é a segunda Pedro, a primeira, não foi, pastor? Foi quando a gente falou da carta. A carta de Pedro, ele falou sobre isso daí, explicou direitinho lá. É um assunto bem complexo, viu, Romero? Peço desculpa, porque se a gente for abordar aqui isso aqui, vai se prolongar muito, porque é bem complexo, porque eu queria levar lá para a gente ler o capítulo lá, para a gente entender todo. Eu, né, junto com o pastor e com o nosso irmão Jaci, você, a gente, né? Então a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso aí, né? Porque realmente não é um assunto tão, vamos dizer, fácil de digestão. Se há dúvidas até mesmo entre os teólogos, justamente, sobre esse assunto aí, porque a palavra Sheol, né, que a nossa tradução traduz como inferno, né, ela poderia ser traduzida, como algumas traduções vêm também, como sepultura. Né? Então, se há dúvida se Jesus desceu ao inferno ou se Jesus desceu à sepultura, né? E aí entra a questão do contexto do capítulo do livro de 1º a 2 Pedro, né? Para a gente poder analisar. A gente já fez essa análise, né, em um vídeo aí sobre 2 Pedro, 1 Pedro. Foi na igreja, a gente estava com a Mas, em linhas gerais, né, esse povo teve uma segunda chance, né? Sim, porque nos próximos capítulos a gente vê que Deus toda hora está dando uma segunda chance para essas pessoas. A partir do momento que Deus estava ali dizendo: olha, se arrependam, vocês estão sendo, né, como ele falou aqui, né, vocês estão colocando aí os outros a perder. Vocês estão fazendo isso no capítulo 4. Né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então toda hora Deus está ali dando uma segunda chance. Toda hora Deus está ali alertando aquele povo naquele momento. Né? Porque veja só, Roberto, na verdade o exílio assírio ele veio. Já estava decretado, ele veio. Exilado. Né? E a gente sabe, né, a história nos conta que, né, que as 10 tribos que formavam o Reino do Norte, elas foram extintas. Né? Não existia mais tribo tal de Dan, tal. Né? Foi quando foi criado também, ali como eu já falei, sempre falo, né, quando apareceu os samaritanos, que foi aquela mistura do povo de Israel com os outros povos ali que nasceram ali, os samaritanos. Então não houve realmente, digamos assim, uma segunda chance para o Reino do Norte, não houve, né? Mas eu acredito que teve uma segunda chance, claro, né, para o povo que mesmo no exílio, né, Deus, eu creio que Deus ali, que era o povo dele, um povo escolhido, né, evidentemente, né, aqueles que se arrependeram, falaram assim: não tem como fugir dessa questão, tem que se arrepender. A gente vai falar sobre isso aqui mais na frente, né? Tem que haver o arrependimento. E eles foram exilados. O exílio foi certo. Eles não conseguiram fugir do exílio. Foi decretado, porque Deus conhece os nossos corações, sabe realmente. Né? Então foi necessário que viesse o exílio para que realmente eles viessem, né, cair em si, como aquele, né, o filho pródigo, né, cair em si depois da besteira que fez, que só Deus
o Senhor. Então, aí é um assunto que a salvação dele lá como foi. Mas, como o pastor falou, Deus sempre fala aqui. Você nota que Deus traz o juízo e no final Deus fala, né, sobre arrependimento, sobre uma oportunidade. Porque Deus, né, nos ama o seu povo. Né? Quer completar alguma coisa? Não, eu queria falar só a respeito sobre esse livro de Oséias, né? Como falou, o panorama do livro de Oséias, ele é bastante enfático em dizer o amor de Deus, né? E sempre a misericórdia. Ele traz o juízo, que é inevitável, né? Mas nos próximos capítulos a gente vai vendo o que preserva, assim, no livro de Oséias é a misericórdia de Deus. No capítulo 13, né? É bem fácil, né? Exato. Misericórdia quero, não sacrifício. Amém. O irmão Romero está aqui agradecendo nossa resposta aí. Nós agradecemos vocês também. Participe, faça pergunta, né? Complemente algum pensamento aí. Isso é importante para a gente também. E ficamos na dívida hoje com o senhor, tá, irmão Ramalho? Mas vamos pagar essa dívida, vamos fazer um vídeo, né, até exclusivo para o senhor. Falar, gravar e o pastor, que é seu amigo, manda para você, a gente, né, falando, ou quem sabe, né, até pessoalmente, ou como via live, né, hoje tem um Zoom de várias coisas, a gente pode conversar sobre isso aí. Né? Muito bom, gostei. E como o pastor falou, vamos agir. E complementando só em relação a que ele falou, né, da salvação, né? A gente tem que entender que até no Antigo Testamento, a salvação de Deus, ela é pela graça, né? Apesar de eles viverem na lei lá, a salvação de Deus ali é sempre pela graça, né? E quando Jesus verteu o seu sangue ali, né, foi para aqueles que morreram, os que vão morrer ainda, né? Redimindo o pecado de todos aqueles que ele escolheu para si. Aí o que tem que entender é bem importante isso aí, né? Exato. Porque na lei, meu amigo, nem na época da lei ninguém conseguia cumprir, não. Até na época da lei. Por isso que realmente o endosso sempre foi pela graça, né? Evidentemente também. Verso 3, né? Capítulo 5, verso 3. Conheço bem a Efraim, e Israel não pode se esquivar da minha pessoa. Porquanto agora te afundaste na prostituição, ó Efraim, e Israel se corrompeu completamente. Então, né? Por que ele dá ênfase a Efraim aqui? Porque Efraim era a maior tribo do reino do norte. Né? Do reino do sul, a maior tribo era Judá. Né? E do reino do norte era Efraim. É por isso que algumas, mais na frente, note que o apóstolo, o profeta, ele vai falar Efraim algumas vezes, que, se referindo a Israel, ao reino do norte. Por quê? Era a maior tribo. Então, por isso que ele enfatiza aqui, olha, conheço bem a Efraim. Ou seja, lembrando, Efraim, povo de Deus, meu povo, eu conheço vocês. Lembre-se, meu povo, eu sou onisciente. Não adianta vocês querem me enganar, não, me enrolar, não. Entendeu? Não adianta vocês dizer que estão me adorando através desses bezerros de ouro, através desse todo, porque eu conheço o coração de vocês. Como a gente lê lá em Jeremias 17, né? Quando Jeremias escrevendo lá, fala, né? Quem, né? Enganoso é o coração. Porque qualquer... Aí Deus disse: eu, porém, conheço, esquadrinho cada um e retribuo conforme, né, o seu desejo, conforme o que a pessoa ali plantou. Então, ele conhecia o Efraim, né? Sabe quando a gente fala assim com o nosso filho, fulano, né? Tipo, eu te conheço, né? A gente não fala assim com o nosso filho ou para alguma pessoa, fulano, eu te conheço. Eu sei que tu estás aí, que a tua intenção não é essa mesma. Então, é o que Deus está passando. Efraim, Judá, eu conheço você. Foi eu que criei você. Como é que eu não vou conhecer? Eu só sei que esse seu sacrifício aí não é para mim, não. Eu sei que isso é tudo falso, que vocês estão né?
esse sacrifício de animal coxo aí eu não estou recebendo não. E vocês estão achando que eu estou recebendo. Então, esquecendo da onisciência, né, de Deus ali. Porque quando ele, na parte B, aqui, quando ele fala aqui, olha, por quanto agora te afundar. Então, a Efraim, ou Israel, né, ele se tornou aqui prostituta tanto espiritual como literal. Como a gente falou sobre a história de Gomer, né, que provavelmente, segundo, né, uma boa parte dos estudiosos, se tornou uma prostituta cultual, né, essa palavra, né, uma prostituta cultual. Então, porque começaram a seguir a outros deuses, né, a Baal, os Balaim. Então, essa culto, né, a orgia, né, a gente vai ver mais na frente que dessa orgia nasceram filhos. Aí, né, Deus falando no literal. Então, ele está falando com isso vocês. Eu sei que vocês são prostitutas espirituais. Sei que você diz que me ama, mas daqui a pouco estão lá num templo lá de Baal adorando a ele. Estão lá em orgias, estão lá em bebedice. Eu conheço vocês. É isso que Deus está falando aqui, né? Estou parafraseando, é claro, aqui para a gente entender melhor. Então, né, eles se tornaram prostitutas espirituais, porque estavam adorando, traindo a Deus, a outros deuses, e prostitutas, né, no literal, né? As mulheres lá de Israel, do Reino do Norte, né, de Efraim, se tornaram, né, boa parte, aquelas prostitutas, né, aquelas sacerdotisas, né, que rolava aquela orgia lá, né, e provavelmente ia nascer alguma coisa disso aí, né, comum, né, nasceu. Então, vamos lá. Verso 4, né, essa parte é bem interessante. As suas atitudes e práticas diárias não lhe permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhece mais Yahvé, o Senhor. Então veja aqui, como eu falei lá no verso 2, o negócio estava muito feio lá, né, no Reino do Norte. Estava profundo, o pecado estava fundo, a corrupção, a violência, a prostituição estava, né, por aí afora, como a gente fala, né, por aí afora. E aqui chegou ao ponto onde o profeta, né, está falando, Deus está falando através do profeta, olha, as suas atitudes e práticas diárias, né, diárias, todos os dias, não lhes permite voltar para o seu Deus. Então, o pecado entranhou tanto na veia, né, do povo do Reino do Norte, ali do povo de Israel, que eles não conseguiam, né, pecar para eles era como beber, pegar aqui e tomar um gole de água. O pecado para eles estava sendo a coisa mais simples, mais banal, a coisa mais básica possível. É isso que o profeta está falando, que Deus está falando através do profeta aqui, não é? Práticas diárias. Não era um pecado de vez em quando, não é? Pela sua fraqueza caiu, não é? Porque isso aí acontece até com a gente, que a gente está sujeito a pecar, não ao pecado, né? Mas aqui os camaradas pecavam assim mesmo, olha assim, o negócio era jogado, largado, libera geral, ela liberou tudo aqui. Então não tinha como eles voltar para Deus, porque o pecado estava entranhado. E na parte B, não lhe pergunto, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não era mais Deus que estava dirigindo o coração deles. Deus já tinha se afastado, porque Deus é santo. Deus não fica no meio do pecado. Então, era um espírito de prostituição que estava dirigindo, que levava eles a se prostituir, tanto espiritualmente como no literal. Porque estava entranhado, o DNA deles, eles exalavam pecado. Ia dormir pecando, acordava pecando, almoçava pecando, tomava café pecando, e assim vai. O negócio estava feio, né? Não lhe permite. É muito sério isso aqui, o povo aqui estava passando, né? Como você vê nesse versículo, né? É interessante que eles estavam envolvidos ali por um espírito de prostituição, né? Então, isso combina com aquilo que está lá no Novo Testamento, né? Que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então,
para que eles não vejam, não consigam encontrar Deus. Então é o que está acontecendo aqui. Eles não tinham como encontrar Deus porque eles estavam cegos, né? O espírito maligno ali, né, aquele espírito de prostituição, já tinha cegado eles. Eles só conseguiam enxergar aquilo ali, né? O pastor Jonathan Araújo, ele colocou aqui, né? O pior de tudo é Deus fazer Oséias sentir a dor que ele passava com o povo de Israel em ser traído. Deus, o proceder de Deus, não tem como a gente entender. Então, como a gente falou aqui outros capítulos atrás, Deus sempre fala de forma simbólica, através de fatos também. Então ele estava usando o profeta de Oséias, né, para mostrar ao povo como era, né, como para Oséias sentisse, né, ali o que é que... Porque uma coisa é você falar, não é verdade? Outra coisa é você sentir. Mas a partir desse momento aqui, a gente vê do capítulo 4 até o 3, Deus usa Oséias, né? Oséias e a sua relação com sua mulher. Mas depois do 4, eu acredito que o negócio já aliviou para Oséias, né? Alguns estudiosos dizem que a Gomer, depois do que ele pediu um tempo tu lá e o cá, ela se consertou. O povo não, mas dizem aí, né, que a gente pode ser que entenda isso, porque do 4 até o 14 não se fala mais de Gomer, nem do profeta. Então dá a entender que a relação dos dois, né, foi reconstruída, porque mais na frente a gente vai ler que Deus faz a ferida e ele mesmo, né, cura. Então eu creio que Deus mostrou, né, fez com que Oséias sentisse ali na pele, né, o que Deus sente em relação ao povo. Mas evidentemente que eu creio que ele restaurou o casamento do profeta e a vida do profeta dele. E também porque a partir de agora Deus usa a vida do profeta Oséias como aquela parábola viva, né, que a gente vem falando aqui, e depois o foco muda para voltar diretamente para o povo de Deus, para o povo de Deus, né? E ali em diante Deus vai trazendo, falando o que estava acontecendo, trazendo juízo, né? Muito interessante. Deus fez a base com Oséias para falar sobre a prostituição, sobre o adultério, né? Sobre a apostasia do povo, para do 4 até o 14 ele tratar com o povo diretamente ali o que ele queria, né? Mas boa colocação, então, obrigado pela participação de vocês aí, né? Então, só finalizando esse verso 4, né? O Espírito estava dirigindo, ele não reconhecia mais, né, Yahvé, mas o Senhor, né? Então você vê o que o pecado faz, né? Como o pastor citou aqui, né? Lá em 1 Coríntios, Paulo falou, né? Porque o Deus desse presente século, né, cegou o entendimento. Então aqui a gente vê que um espírito de prostituição era o que controlava, era o que dirigia a toda, né? Não dizia todo Israel, mas é aquele com boa parte, né? Que eu creio que tinha aqueles que não tinham se dobrado ainda, né? Assim eu creio, né? Então vamos passando, verso 5. A arrogância de Israel é a maior prova de que eles são culpados. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado, e Judá cairá juntamente com eles, né? Então a gente vê aqui, né, Deus falando, olha, a arrogância, né, de Israel é a maior prova que eles são culpados. Ou seja, arrogância, né, a pessoa arrogante é aquela pessoa que ela se acha superior, se acha que não, aquilo ali não se encaixa para ela. Então Israel achava que se arrepender do que eu estou adorando a Deus. Porque às vezes as pessoas pensam, né, que o povo de Israel abandonou, né, totalmente Deus. Eles adoravam ainda Deus, entenda? Eles ofereciam sacrifício a Deus ainda, mas da forma deles, através de bezerro de ouro, através, né, de cultos onde de orgias, através de outros deuses, né? Eles adoravam também a Deus, essa é a palavra correta.
Não é que eles deixaram, esqueci, né? Aquela coisa. Eles não reconheciam mais Deus como o único Deus, mas para ele Deus ainda era Deus. Era um Deus também, né? Era mais um que eles iriam adorar. Porque Jeroboão, ele construiu esses 2 templos, né? Também, como a gente falou no começo, em Mispa e em Tabor, né? Tabor, para que o povo não fosse, volta a repetir, não fosse para Jerusalém e adorasse ali mesmo. Só que Jeroboão não tinha sacerdote, a tribo de Levi, que né, não estava lá com ele, estava lá. Né, os sacerdotes legítimos ficaram em Jerusalém. Então o que ele fez? Levantou o sacerdote, como o pastor trouxe aqui também, levantou o sacerdote segundo o seu coração, segundo ele mesmo, né, e começou a dizer: o que ele vai fazer? Para que esse povo não vá para Jerusalém e eu não perca esse povo. Né? Então, bota aí 2 bezerros, vou levantar um camarada aqui que sabe dizer um amém aqui, vou levantar aqui, né? Aquilo aí você vai falar dentro, quando tu vem embora, tu vai ser sacerdote. Então, foi esse o caso. Então, começou a usar secretismo, a misturar as coisas, a botar acessórios na adoração a Deus. Só que, como a gente falou no começo, o culto do Senhor, que é um culto que é teocrático, né? Teocêntrico. Deus é o centro. Não precisa de Baal, não precisa de sacerdotisa, não, Deus é o centro. Não precisa de bezerro de ouro. Deus era acessível ao povo ali. Então tinha os profetas, que Deus ali, né, regia o povo através dos profetas ali. Então, a arrogância de Israel não achava que tinha que se arrepender, não achava que estava errado. Para eles eram a nação do Senhor, você vai ver mais na frente. Então, isso é uma pessoa arrogante, é a pessoa que está cega, que não enxerga, que só enxerga o seu ego, só enxerga a si mesmo. E é o que Deus fala: olha, a arrogância de Israel é a maior prova que eles são culpados. Porque não há arrependimento deles, não há vontade de novo. Eles acham que estão fazendo coisa certa. Para eles, né, adorar esses deuses, né, é normal, como a gente falou no versículo 4. O negócio estava tão profundo que eles respiravam o pecado. Então, como é que eles vão se arrepender? Não vão se arrepender. Eles vão ser arrogantes, achar que não estão errando. Eu estou errando o quê? Isso é arrogância, né? E Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado, e Judá cairá juntamente com ele. Então, aqui o profeta também está começando, né, a profetizar contra Judá, né, parte do Reino do Sul. Né? Claro que Oséias foi um profeta que as suas profecias se basearam mais no Reino do Norte, mas também profetizava contra o Reino do Sul também, que é simbolizando aqui Judá, que era a maior tribo de lá, né? Então ele falou: Efraim, né, que é Israel, tropeçará no seu próprio pecado, que assim é o arrogante, né? Ele tropeça no seu próprio pecado. É isso que Israel estava fazendo. Não era Deus, não foi Deus que fez com que Israel caísse. O próprio pecado de Israel estava fazendo com que ele caísse, né? Ele disse: e Judá cairá juntamente com ele, porque Judá estava começando a se sentir, não, né, aquela coisa, achando que era isso, aquilo, outro. Mas o exílio, né, chegaria para eles 100 anos depois que o exílio chegou para Israel. 100 anos depois, Babilônia invade, né, Judá, e como a gente sabe, tem até novela sobre isso lá. Verso 6: eles partirão desesperadamente com seus rebanhos e suas manadas em busca de Yahvé, mas não encontrarão, pois ele se afastou deles, né? Então, como a gente falou, eu falei mais lá atrás, não adianta esse tanto sacrifício, né? Quando eles viram que o bicho pegou, eita, agora Deus é Deus. Só que como aquela palavrinha era tanto, né? Note: e partirão desesperadamente com seus rebanhos e suas manadas. Ou seja, vamos lá. Achava que Deus olhava a quantidade, né? Quantidade. Só que o sacrifício deles não tinha qualidade nenhuma. Era um sacrifício vazio. Era um sacrifício simplesmente porque, olha, vamos também agradar a Deus, porque o bicho está pegando aqui, né? Vamos ver se Deus nos ajuda. Só que o final do versículo não encontraram, porque Deus se afastou.
Deus sabia que aquela multidão de sacrifício não valia de nada, porque não tinha qualidade nenhuma. Então, o sacrifício tem que ter qualidade. Assim como, né, Abraão subiu, né, no Monte Moriá e foi sacrificar seu próprio filho. Era um sacrifício de qualidade. Era algo que ia custar a Abraão. E isso ao povo de Efraim, ao povo de Israel, porque eles estavam bem financeiramente. Então eles podiam matar eles vinham com seus rebanhos, suas manadas. Eu não sei quantos são, né? Manada, quantos animais são manadas. Quem manda? Montes, né? Ou seja, eles queriam fazer uma matança geral. Eles pecam e os animais aqui iam pegar pelo pato, né? O que é que eu acho que o boi diz? Rapaz, o que é que eu tenho a ver com o teu pecado? Né? Tu vai pro prostíbulo lá, né? O templo que era o prostíbulo lá. Quem paga sou eu. E quem paga sou eu, né? Coitado do bode, da vaca lá, quem ia morrer lá, quem ia se sacrificar. Só que Deus disse: não venha não, meu filho, não sacrifique não, que eu não estou aí mais não. Eu já fui embora faz tempo. Né? Então, o sacrifício não tinha qualidade. Né? Por quê? Qual é a qualidade que Deus estava falando aí? É o que fala em Oséias 4:1. Leia, por favor, pastor. Oséias 4:1, a parte final dele. Vamos dar misericórdia. Parte 1, 4:1. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Pronto, então, tem mais não. Não. Pronto. Então, essa é a qualidade, não tinha nem o quê? Benignidade, nem verdade. Essa era o sacrifício qualitativo que Deus queria que o povo sacrificasse. Era o que estava faltando. Porque vinha manada, estava vindo quantidade, mas faltava o essencial, que era a qualidade, que era, como disse Davi, né? Não quero, né, oferecer nada ao meu Deus que não me custe nada. Isso não ia custar nada para o povo de Israel, porque eles estavam bem financeiramente, né? Ia custar para os pobres dos animais lá. Então, para ele não custa nada. Só que Deus não ia receber, porque Deus já tinha se afastado dele. Verso 7. Eis que traíram o Senhor, e os seus filhos não são legítimos. Agora, pois, suas festas de lua nova consumirá juntamente com todos os seus bens e propriedades. Então foi o que eu falei. Sempre que eu falar no começo das orgias, né, que Deus estava falando, pronto, o resultado foi esse. Traíram o Senhor, nasceram tantos filhos espirituais, né, filhos espirituais que né, não legítimos, como filhos naturais não legítimos. Então, daquela orgia, daquele culto ali, né, aqueles filhos que nasceram ali, eles já nasceram, né, digamos assim, realmente pecando, porque eles foram ensinados que houve 19 reis, né, no Reino do Norte, até se chegar ao exílio, né, o Assírio invadir o Reino do Norte. Então esses filhos aqui, não legítimos, já nasceram realmente dentro do secretismo religioso, dentro do pecado, dentro do, realmente, o povo de Israel não estava nem mais para Deus. Deus era mais um Deus para eles. Eles adoravam também a Deus. Então, os seus filhos foram ensinados a isso. Então, das duas formas, esses filhos eram ilegítimos, de forma natural e de forma espiritual, porque esses filhos foram criados, né, para adorar também a outros deuses. Não queria só fazer uma colocação que você falou em relação às gerações, né, que vieram posteriores dessas relações. O que se retrata falou no capítulo 4, né, no versículo 1, né, que o finalzinho só, que não tinham conhecimento de Deus na terra, né? Isso. Então, nasceram, né, sabendo que parece que existe um Deus aí. Foi aquilo, como
existia muito aquela questão da tradição oral, né? Isso. Que preservava muito essa questão do costume também e do culto, né? E um povo sem conhecimento de Deus, né? do Deus verdadeiro, passava para os seus filhos aquele culto, e assim a tradição e a geração foram criando um povo totalmente idólatra, né? Exato, as festas, né? Exato. Tinha as festas judaicas, provavelmente estava misturada, Isso. além das festas judaicas, né? Que é a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, Lua Nova. da Lua Nova. Além dessas festas do judaísmo, ainda tinha as festas do Baal, a festa de Starote, a festa de não sei quem. E ali, provavelmente, aquela geração, né, crescia sabendo que Deus era mais um, né, de tantos deuses, né? Tanto aqui o próprio Isaías, no capítulo 14, fala sobre essas festas também em Judá, né? Que Deus não estava mais suportando essas festas. Como o pastor falou, realmente estava uma verdadeira mistureba. Ninguém sabia mais que era aquilo. Aí. Verso 8: Fazei ressoar o shofar, né? Trombeta, em Gibeal e em toda Ramá. Gritai em Bet-Avém. Cuidado, avante, ó Benjamim. Então, isso aqui era o anúncio, né? Da guerra sírio, né? Efraimita, que estava para acontecer ali, porque antes de o povo ir totalmente foram 3 invasões que houve no Reino do Norte, para depois, na última, foi fatal, foi que realmente foi tudo extinto. Então aqui estava realmente ligado à guerra, houve uma guerra, né? Da Sírio Efraimita, por isso que ele está falando aqui, né? Tocar o shofar, aquele, né? Aumento de chifre lá que tem, que toca, né? Que o povo está colocando nas igrejas aí, né? O povo quer ser judeu a pulso, né? Que está tocando aí dentro. Eu queria só abrir um parênteses aí, assim, que fica importante, né? Me ajudou também bastante, né? A questão sobre o livro de Oséias, que a gente vê ele falando muito em questão geográfica, né? A questão dos reinos e o tempo em si. Você vê que às vezes dá a impressão que ele passa de uma forma muito rápida, mas a gente tem que entender que Oséias, ele passou um determinado tempo escrevendo, né, o livro, e essas citações você pode encontrar em 2 Reis, né, 1ª e 2ª Reis, e 1ª e 2ª Crônicas. Aí você vai entender toda a cronologia, né, como acontece. Não assista a novela, né, vá na fonte, que não tem coisa melhor. Aí você vai compreender mais essas citações que eles botam assim no livro. Porque literalmente na novela ele cita, né? Pega só o barco. Verso 9: Então Efraim será devastada no dia do castigo entre as tribos de Israel. Eu proclamo o que sucederá. Então, deixa assim, olha, o negócio tá batido o martelo. Então, não vou né? Isso aqui já é autoexplicativo, pessoal. Isso aqui é realmente, literalmente, voltado para a guerra, voltado realmente para a invasão que ia acontecer. Verso 10: Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei, portanto, sobre todos eles da minha cólera como uma tempestade. Então, aqui ele fala especificamente de Judá, né? Os líderes de Judá. O que são esses marcos? A gente sabe que os marcos marcam alguma coisa, né? Marca alguma coisa. Essa é a explicação mais delimitações. Então, o que aconteceu? O povo de Judá também sofreu um pouco com o progresso da Síria e dos assírios, né? Só que não sofreu tanto como Israel, como o reino do norte. Meio que, né, segundo os estudiosos, que eles fizeram meio que um acordo com os assírios, para não sofrer tanto. E já o reino do norte foi que se quebrou todinho, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram e invadiram aqueles marcos que tinha entre o reino do norte e o reino do sul, né? Judá, né? Deu origem sem braço, como diz aí, rompeu os líderes, né? Mudaram os limites, ou seja, o limite era aqui. Eles disseram não, já que a terra deles estão sendo invadida, né? O limite agora é aqui. Ou seja, eles pegaram mais uns palmos de terra, né?
Safadinho, né? Pegando mais os palmos de terra aqui dele. Então, e isso, aí você, mas isso o que tem a ver? Não, isso é lei, meu amigo. Deuteronômio, capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu filar aqui, 19, verso 14. Diz que não se pode fazer isso, não se pode tirar os marcos. Cada um fica com o que é seu, amigo. É lei mosaica, eles sabiam disso. É por isso que Deus fala, que Deus diz aqui, olha, portanto, sobre todos eles derramarei minha cólera como uma tempestade. Você pode achar que não é nada, mas é porque eles estavam invadindo a terra do próximo, né? Invadindo. O famoso, né? O primeiro movimento do MST, entre aspas, né? Que eles tinham terra, né? Mas se o pessoal do MST tudo tem terra, vai querer invadir mais dos outros, né? Então, Judá deu a uma de MST, né? Não sei se tem algum bolo lá no meio, mas eu acho que não. Eu fui aqui só ler, né? É bom que você lê que realmente, né? Não mudes os marcos do teu próximo. Entendeu? Então, o que Judá fez? Mudou, como eu disse. Era aqui, opa, o povo está sendo invadido. Vou aproveitar esse tempo aí que o povo está brigando com os assírios lá, ou tentando brigar, que não tem exército para isso, e trocou os marcos, mudou os marcos. E não mude os marcos do tempo próximo. Então, isso é uma lei, né? Tá em qual livro aí? Deuteronômio 19:14. Então, aqui é famoso, a gente não fala nada solto, né? Tudo está amarrado, porque a Bíblia é uma coisa só, um livro só, né? Não é vários livros, não existe versículo que derruba versículo, né? Não existe isso, né? Verso 11: Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto preferiu seguir a deuses, a ídolos inúteis, né? Então, continua, né, o juízo de Deus sobre o povo, sobre o reino do norte, né? Então, Deus falando, e eles não queriam, porque eles preferiram o quê? Seguir, né, a Deus. Então, e estava chegando, a Síria chegando, né? 12: Eis que serei como a traça na vida do povo de Efraim, como mofo e podridão para todos os Judá. Então, novamente, Judá entra aqui, né? E Efraim, porque Deus compara os assírios à traça. A traça a gente conhece, né? É aquele bichinho que a gente não dá nada por ele, né? Mas destrói roupa, destrói papel, destrói tudo. E a Síria, né? Ela é especialista na destruição, né? No desfazer, né? A textura social. Foi que os assírios fizeram com o povo do Reino do Norte, né? Destruíram a essência do povo ali, tanto é que eles ficaram perdidos. Foi aí que nasceu o samaritano, né? Parece um repeteco, mas é história, né? Então você vê, por isso que Deus compara os assírios à traça, porque eles têm especialidade, né, de mudar a textura social do povo. Foi o que eles fizeram. O povo ficou perdido, né? Eles conseguiram destruir as 10 tribos lá para formar os samaritanos ali. Eles perderam todo o sistema deles ali. Então, 13: Quando Efraim observou a sua enfermidade e Judá notou os seus tumores, Efraim recorreu à Síria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei. Porém, não pôde curar, tampouco oferecer algo às vossas chagas. Então, a história disse que Efraim e Judá, né, sofreram, né? O que mais sofreu foi, claro, que Efraim, as mãos do povo assírio. Então, eles, quando não viram, eles começaram: não deu certo com Deus, eu vou tentar ajuda, né? Tentar fazer uma coligação com os assírios. Só que os assírios não tinham conversa com ele, não, meus amigos. Os assírios queriam era a terra, né? Então, por um tempo, Judá e Efraim, né, passaram um tempo deles pagando tributo ao povo assírio. Isso era, né, como Babilônia passou, o povo, né, de Judá passou um tempo, né? Acho que era o rei Josias na época. Josias não, era Joaquim, alguma coisa assim, não sei. Vou começar com J. Que ele passou um tempo pagando tributo, só que ele se rebelou, aí Nabucodonosor disse: tá bom. Foi quando destruiu o resto que tinha lá e mandou matar lá. Então, eles passaram um tempo pagando tributo ao rei da Síria, né? Só que o rei da Síria não queria só o tributo, não. Ele
queria invadir, que esses povos grandes, antigamente, ele queria, como todo o povo hoje, todo o país hoje. Claro, não se acontece isso como antes, porque existe hoje, né, uma coligação entre vários países, então nenhum país vai invadir o outro, porque sabe que vai vir 10, 15 contra ele, né? Ele vai perder, entendeu? Então, mas esse é o sentimento que se gerou, né, no ser humano. Então era o que estava rolando aqui. Eles passaram o tempo pagando tributo, só que não teve jeito, principalmente, né, para a nação do Reino do Norte, que foi tomada pelos assírios. Né? Versículo 14: E serei como um leão feroz contra Efraim, e também um grande leão para com a casa de Judá. E os farei em pedaços e retirarei, e vos tomarei sem que ninguém possa livrar-vos. Então, o negócio estava complicando mais e mais aqui para o povo, né? Tanto de Israel como o povo de Judá. Deus estava, né, dando um exemplo de ser como um leão feroz. Então, a gente que gosta muito, né, aquele que boa parte das pessoas gosta de ver aqueles histórias, né, sobre, né, como é documentário, né, sobre o leão, a gente vê como os camaradas, os bichos lá são ferozes. Então Deus, olha, ser como um leão feroz, né, sair atropelando tudo, destruindo tudo, tanto o Efraim como Judá, né? Então o juízo estava cada vez, né, mais eminente. E o verso 15, para finalizar o capítulo aqui, diz: Então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. Então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Como o pastor falou naquela pergunta do amigo dele, então, Deus sempre dá a oportunidade do arrependimento ao povo. Né? Retornarei ao meu lugar. Qual é o lugar de Deus? O coração do homem, como o único e verdadeiro Deus. Esse é o lugar de Deus. Né? E eles, né, vão reconhecer, até eles reconhecerem, né, o seu mal, até eles realmente não ter remorso, mas se arrepender. Evidentemente que a gente sabe que não houve eles não se arrependeram até chegar a Síria, mais na frente, acredito lá, no exílio, foi que eles conseguiram, enfim, reconhecer que só Deus é o Senhor. Então, a gente finaliza aqui esse capítulo. Espero que vocês tenham, né, entendido bem essa viagem que a gente fez, né, alguns 1000 anos atrás, né? Quase, digamos, 4.000 anos atrás, a gente fez essa viagem aqui, boa. A gente falou sobre história, sobre questão geográfica aqui, né? Sobre o juízo de Deus, sobre Israel e sobre Judá. E viu, né, os pecados que estavam acontecendo com eles. Então, passado isso, eu queria fazer algumas aplicações com vocês. Né? A primeira aplicação, o que devemos lembrar é que Deus é onisciente. No verso 3 do capítulo 5 que a gente leu, Deus fala: conheço bem a Efraim, e a Israel não pode se esquivar. Israel não pode se esquivar da minha pessoa. Então, lembramos da onisciência divina, que de Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Né? Parece que tem muito cristão aí esquecendo disso, achando que pode fazer coisas, né, escondidas. Ninguém está me vendo aqui. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre todos. Como diz o Salmo 139, né? De onde fugirei? Para onde fugirei do teu espírito? Se vou até o mais profundo abismo, lá tu estás. Se for ao mais alto céu, lá tu estás. Então não tem como fugir da presença do Senhor, porque Ele é onisciente. O que a gente aqui, que a gente acha que, né, Deus sabe, antes mesmo de a gente pensar, Deus já sabe. É assim que diz a Bíblia Sagrada, porque Ele é onisciente, Ele conhece, prescruta os nossos entendimentos, aquilo que a gente acha. É por isso que a Bíblia diz que Ele pega o sábio, né, na sua astúcia, porque ele se acha ali. Mas Deus, olha, é como muitas vezes chegavam os fariseus diante de Jesus. O que é que a Bíblia dizia? Jesus já os conhecendo, porque Jesus é Deus. Então, vamos lembrar, Deus é onisciente. Foi o que Ele falou para o pai Efraim e para Israel: olha, eu conheço as obras de vocês. É isso que Deus
quer falar para a gente, o Espírito Santo está falando para a gente. Lembre, povo de Deus, eu conheço a mente de vocês, foi eu que criei vocês, então eu sou discípulo, então não adianta esconder, né, de mim os seus pensamentos. Aí, achar que de Deus se engana, que de Deus se zomba. Então lembre, Deus é onisciente. E o segundo ponto vamos lembrar também que os nossos pecados são o que faz separação entre nós e Deus. Não é outra coisa. Não, isso aqui não, é porque eu não vou para a igreja, é porque eu nunca mais orei, isso é o que. Não, queridos. É o pecado que nos afasta. O próprio Isaías fala isso, olha, a mão do Senhor não está retida, nem os seus ouvidos surdos. Para quê? Não. O que faz separação entre você e Deus, então, são os meus pecados, são os teus pecados. Então, se eu não estou com intimidade com Deus, não é por qualquer motivo, é pelo meu pecado, é pelo meu erro. Por isso que tem que haver o arrependimento, para que haja perdão e eu possa entrar no Santo dos Santos. E o terceiro ponto devemos lembrar que a soberba é a certeza da queda. Provérbios 18:12, lê por favor lá, Janto. 18:12. Antes da queda eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. Então você vê, antes da queda, o coração do homem se infla, se acha, a soberba toma conta dele, né? Foi o que aconteceu, que Deus falou no versículo 5, né? A arrogância de Israel é a maior prova que eles são culpados. Então, lembre disso, da arrogância, da soberba. Antes da queda, vem aquele espírito altífero. Até como, abre lá 16:18, Provérbios 16:18. 16:18. A soberba precede a ruína. Pronto, isso aí. Então, a soberba precede o que precede? Que vem antes. Então, antes de eu cair, vem a soberba. Muitos homens de Deus caíram porque foram o quê? Soberba. Então, principalmente eu queria falar para líderes, cuidado, você líder, você pastor, com a soberba, leveza do coração, com os grandes elogios, com aquele afago aqui, para que você não caia, como assim Israel caiu na sua arrogância. E o último ponto o arrependimento é necessário. O verso 15 diz: então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal. O que é reconhecer? É se arrepender. O arrependimento é necessário. Depois que Pedro faz aquela pregação, depois de ser do Espírito Santo lá no livro de Atos, o que é que o povo chega até Pedro e pergunta? O que é que a gente pode fazer para conseguir essa salvação? O que é que Pedro disse? Arrepender-se. O arrependimento é necessário. É a base para que a gente chegue até Deus. É o arrependimento. Sem arrependimento não há o perdão dos pecados. Não tem como você não se arrepender de tudo que você fez e receber a graça de Deus. É impossível. A Bíblia diz que é impossível. Então, lembre-se, o arrependimento é necessário. Então, por hoje, finalizo aqui. Espero que você tenha compreendido. Fizemos o nosso melhor para compartilhar a palavra de Deus com você. Então, até domingo, se assim Deus permitir, o pastor vai finalizar aqui com a oração. Amém. Foi um capítulo abençoado, muito proveitoso, onde eu reconheço que não deixou a desejar, principalmente na parte histórica, na parte interbíblica ali, de ligar todas as profecias de Osés, o nosso presbítero aqui ligou com os acontecimentos históricos de Israel, de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, como já se falou antes também, tudo isso está interligado e é um tempo. A gente lê o livro de Oséias, a gente pode ler o livro de Oséias numa tarde, mas o livro de Oséias não aconteceu numa tarde, foi um período de tempo ali, profetizando e alertando aquele povo. Então veja só, quando a gente olha para isso aí,
né, a gente vê quantas vezes Deus nos alerta, né? Quantas vezes Deus, vamos dizer assim, numa informal, quantas vezes Deus puxa a nossa orelha, quantas vezes Deus diz para a gente que a gente está errado, quantas vezes Deus mostra na sua palavra, né? E depois eu vejo pessoas, né, que vão ali reclamar de Deus, mas como ficou bem colocado aqui, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A gente planta e a gente não quer colher, né? Então, que a gente possa analisar, né, a Bíblia, analisar as Escrituras, porque Jesus disse que é nelas que a gente encontra a vida eterna. Né? Então, que a gente possa analisar bem as Escrituras e, em nome de Jesus, né, quarta-feira que vem, né, vamos estar aqui, se Deus assim quiser, né, vamos estar aqui com o capítulo 6. Né? Confesso que fiquei com um capítulo bem mais fácil do que esse capítulo de hoje. Né? O capítulo de hoje foi bem mais difícil, né? Mas Deus tratou com a gente, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e despedir-nos com a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por esse estudo, Senhor, que tem aberto nossos olhos. Ó Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra que sempre vem nos alertar. Pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor sempre nos mostra que estamos errando, que estamos num caminho contrário à tua vontade. E com isso, Senhor, nós queremos aprender a mudar a rota, a nos arrepender, a voltar atrás nas nossas decisões erradas e começar a fazer aquilo que te agrada. Por isso, Pai, transforma o nosso coração, porque somente com uma transformação vinda de Ti é que poderemos conseguir, Pai, nos arrepender e chegar a Ti, Senhor. Somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode fazer essa obra na nossa vida, Pai. Ó Pai, Senhor, agradecendo pela minha mãe, ó Pai, que estava ali doente, mas está se recuperando, está bem, graças a Deus. Ó Pai, eu oro, Senhor, te pedindo, Senhor, pela família do pastor Saulo Cruz, ó Pai, que ele faleceu, Senhor, com essa Covid-19, Senhor. Foi mais uma vítima dessa Covid-19. E eu oro por ele, Senhor. Por ele não, mas pela família dele, Senhor. Para que o Senhor conforte e console a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, também conforta e consola a sua família de todos, Senhor, que tem perdido parentes nessa pandemia, Senhor. E abre, Senhor, a mente dos nossos governantes, para que eles governem pensando no bem das pessoas, e não pensando no seu próprio umbigo, não pensando na próxima eleição, não pensando em se perpetuar no poder, mas pensando no bem das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Lembrando, domingo, 17 horas.